Bem, gente, nossa entrevistada dessa semana é a professora Thelma. A Thelma, rionovense de coração, nasceu em Rio Novo, cresceu aqui, criou família aqui. E a Thelma viveu aqui assim, uma fase muito importante, muito interessante para todo mundo, que foi os anos dourados, né? Que a Thelma amava os Beatles, os Rolling Stones e era da Jovem Guarda também, do Roberto Carlos, né? Então, Renato, seus Blue Caps, Bidins. então são coisas assim que foram muito marcantes na geração nossa. E também foi professora por 30 anos, que também tem uma experiência muito interessante como professora. Mas, Thelma, como que era na época dos anos 60 em Rio Novo, assim? Bem, eu nasci em 53, então a minha adolescência ela dar-se-á entre 60 e a minha juventude nos anos 70. Então, Rio Novo não tinha opção. A gente tinha uns bailes esporádicos que aconteciam nos explosivos. E aí o explosivos é condenado porque estava muito perigoso, não podia, fecha o explosivos. E a nossa opção, então, enquanto adolescente em Rio Novo, a gente não tinha clube, a praça de esporte literalmente abandonada. E nós fomos para o Renitente, o Charmene, que também tinha um número de pessoas para entrar, para subir, porque aquilo estava também caindo. Charmene é o Lions hoje. Hoje o Lions. Ali pertenceu à União de Estudantes, pertencia ao UBS. Nós que emprestávamos para o Lions fazer as reuniões. Como a União Estudante, depois ela termina em Rio Novo, aí o Lions passa a ficar ali com a sede, entendeu? Sim. Mas a nossa opção era essa, ou era o cinema, na sessão das 6 aos domingos, que a gente ia, e o cinema era assim, a parte da frente era mais para criança, no meio era juventude, os casais namorados ocupavam as últimas cadeiras. E a gente, nos finais de semana, a gente era comandado pelo sino da igreja. Quando dava 10 horas da noite, parecia que tinha um toque de recolher. As crianças todas saíam da praça porque não, a gente não tinha a mesma opção. E a opção de jovem era frequentar a praça, a gente rodava, as meninas rodavam de um lado, os garotos do outro, a gente se encontrava. E a gente, naquela época, a gente flertava, o termo era flertar e paquerar. Era quando a gente paquerava com um garoto e se a gente entrasse literalmente para o interior da praça, é porque as intenções já eram outras. Mas o nosso final de semana era isso mesmo. Na época de colégio, Thelma? Do meu tempo de escola normal, porque Rio Novo era assim, a educação ela era pública só da primeira à quarta série. Depois ela era particular e era os meninos estudar, aí a gente separava, né? Porque no Olinda só tinha uma escola, porque a mamãe que depois que vai fundar o Onofre Ladeira, mas só tinha uma opção que era o Olímpio Araújo, primeira a quarta. Então aí o que acontece? Aí a gente separa, as meninas vão para a escola normal, que era das freiras, que era o ginásio, chamava ginásio Nossa Senhora Aparecida, e a escola normal era Basílio Furtado, das freiras. E os meninos vão estudar no Colégio Arquidiocesano dos Padres. E o nosso encontro só acontecia nos finais de semana. Então, a nossa opção mesmo era igreja, que era a missa do sábado, era muito concorrida, porque a Lolita, eu acho que a Rio Novo perde muito com o fechamento da escola normal. Porque a Lolita agregava muito. Então, o que acontecia? Os meninos todos, a gente se envolvia muito e ia para a missa. E depois da missa, a opção era a praça. E o cinema, que era comandado por uma música que dava... Lembra da música? A campainha tocava e a gente ia para o cinema. Ali era pipoca do Guarani. O Guarani era pipoqueiro, bilheteiro e enfim... Era a nossa opção, era isso mesmo. Não tinha muito. Tá, agora nós vamos dar no caso do tempo
e até uma professora. Como é que foi a sua experiência como professora? Era isso mesmo que você queria da sua Não, vida? não era. Não era. Eu queria estudar direito. Porque eu sempre, na época de escola, eu sempre tinha uma certa liderança, sabe? E eu tinha um professor de história, professor Carlos César Gomide, que ele falava assim, a juíza da turma vai falar, agora a juíza da turma vai falar. E eu sempre achava a opção era ser por isso que eu tenho 2 filhos advogados. Mas eu saio do Rio Novo, eu fui morar no Amazonas, meu pai morava lá. Aí eu volto eu volto para mamãe tinha sido eleita vereadora, isso é em 1977, eu recebi um convite da dona Arlete, que na Raulino Pacheco estava em falta de uma professora que precisava de ministrar 5 aulas. Então, eu mesmo fiquei muito em dúvida, porque era para dar aula de língua portuguesa, eu tinha 2 referências, que eu fui aluna de Amazílio Dias Ferreira e também fui aluna de Maria Luísa Gouveia Varoto. 2 excelentes professores, né? E a Maria Luísa foi a primeira turma que ela deu aula, foi a minha. Era uma turma pesada. A Maria Luísa falava assim, a turma madeira de dar em doido. Foi a primeira turma que ela, na escola normal, que ela também entrou para substituir Dona Amazílis. Então, a Raulino foi tudo na minha vida. Se eu tenho um tempo da minha vida que eu quero eternizar, é a Raulino Pacheco. A Raulino Pacheco me deu tudo, 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 tudo. Eu tive problemas, claro, como professora, mas eu tenho... É mágica. O tempo da Raulino Pacheco foi um tempo mágico. Toda vez que eu passo ali naquela pracinha ali na Newton Braga, meu coração pulsa de uma maneira muito diferente. Ô, Thelma, e você acha que a qualidade do estudo caiu por causa da disciplina, por questão de familiar também, que hoje a família está mais desestruturada? Não é que a gente faça comparação. A escola do nosso tempo era uma escola. Você se lembra, recorda que... Era referência, né? Era referência porque nós tínhamos uma escola onde os professores eram muito respeitados. Não é? Você lembra que a gente estava na praça, um professor passava, a gente levantava do banco. Sim, sim. Né? Isso para nós era o quê? Ele não era o nosso professor. Era o que estava passando ali, era o conhecimento. E as reformas, elas sempre são bem-vindas quando elas acontecem respeitando as coisas assim. Mas no Brasil, as coisas vêm de cima para baixo. Pois é. Então, elas colocam um pouco o professor, quando toma conhecimento da escola, da reforma, vê assim, cumpra-se. Então, por exemplo, você lembra, os professores entravam na sala de aula e todo mundo levantava. E na sala de aula havia um tabladinho, você lembra? Um tabladinho? Sim, Então, sim. tinha um tabladinho. Isso é o quê? Para o professor enxergar toda a sala, para ele ter conhecimento do que estava acontecendo, o menino lá de trás, o que estava vendo. As salas eram muito grandes, a quantidade de muitos alunos. E a psicologia tira o tablado da escola, o tablado da sala de aula. Para quê? Porque quer dizer que o professor está se impondo para nivelar, colocar o professor no mesmo patamar do aluno, como se o professor fosse impondo ao aluno e eles são iguais. Mas não são, né, Thelma? Né, Luiz Carlos? Então, aí vem muitas reformas, e vem com essas reformas, elas vêm deformando a escola, entendeu? Esse lance também de não poder repetir de ano. Sim, sim, mas aí tá, nesse meio tempo vem transformando, sociedade se transforma, tá? E veio o ECA, tá? O Estatuto da Criança e do Adolescente bate em confronto com a escola, tá? As tecnologias vêm, a escola ela não é prazerosa, tá? Porque você vê como você não tem como confrontar, tá? E o aluno, não, principalmente a minha realidade, Luiz Carlos, durante 30 anos de escola pública. Tá? Eu não vivi o que é uma escola particular, e para mim não importa.
Mas o que a gente está, ela é uma escola muito deficitária. Para você ver, eu trabalhei durante 30 anos como mimeógrafo, rodando mimeógrafo. Tenho lesão no braço de tanto rodar mimeógrafo. Eu dava 5 aulas de língua portuguesa por semana. Quando eu saio da escola, a escola aí que já começa a receber máquina de xerox, isso e aquilo. Faltava giz, na minha época a gente faltava giz. Então eu lembro de Dona Arlete falando assim, olha, por favor, Thelma, você para de escrever tanto no quadro. Então, agora, o que é que aconteceu foi isso mesmo. O professor também não é valorizado, né, Thelma? Como ser humano, como, né? Porque eu acho que... Não, professor, nesse país, professor nunca Não foi é. valorizado. Você nunca viu falar que tem uma estátua em homenagem. Você vê soldado desconhecido, mas professor desconhecido você nunca viu. Né? É Um o contrário busto. do Japão, né? Isso, No são Japão, culturas diferentes. é, Verdade, o Biscar. professor é a única pessoa que Verdade, não verdade, reverencia o verdade, imperador. verdade. Eu não fui, É. eu quando falar para a professora Thelma, a Thelma gosta de ser chamada de professora, gosto mesmo. É o título que eu tenho, eu não sou médica para me chamar de doutora, o título que eu tenho, eu estudei, eu fiz magistério, eu fiz curso de extensão, eu fiz 2 faculdades, então é o que eu me formei, é o que eu me graduei, é como professora. Então eu tenho muito orgulho desse título. Então, você quer aquela professora? Aquela não, eu sou professora. Então, eu tinha, assim, algumas referências na Raulino Pacheco. Então, eu não abri mão disso, de obrigar meus alunos a lerem. Eu gostava, eu briguei muito pela biblioteca, que eu acho que todos os segredos do mundo estão contidos nos livros. As pessoas pararam de ler um pouco também, diminuiu bem, né, Thelma? Com certeza, porque não tem incentivo. Eu sempre falei isso, Luiz Carlos. Tudo é referência, tudo é exemplo. Pai que não lê, o filho não lê. É verdade. Entendeu? Então, professor que não escreve, que não lê, que não tem uma referência, a criança é exemplo. É exemplo. Então, a biblioteca, ela passou a ser um cômodo da escola. E não é assim. Não é assim, sabe? Então, outro dia me perguntaram assim, Thelma, você gostaria de retornar à sala de aula? Eu falei, sim, se fosse com os meus mesmos alunos. Eu tenho saudade, claro que eu não tenho, mas eu tenho muita saudade dos meus alunos.